meus queridos? É nós por cá mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos na segunda série, nós vamos falar sobre fundos de tijolos do segmento logístico. Os 5 melhores fundos do segmento logístico. E aí, será que você bateu alguma carteira? Antes de nós seguirmos aqui com o nosso vídeo, você já sabe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixando seu like, compartilha, ativa as notificações, apertando a buzina, coloca o cinto e vem comigo. Sempre quando nós vamos comprar, seja ações, seja fundos imobiliários, devemos olhar preço quantitativos e preço qualitativos. Devemos olhar quem é o gestor, quem são os gestores, o que está fazendo com o dinheiro, onde os fundos imobiliários, seja do segmento de shopping, segmento, hoje vamos falar de logística, onde está situado os fundos de logística, até porque se você pegar um grande fundo de logística e colocar numa cidade pequena, talvez não vai ser legal para quem está gerindo e para quem está recebendo os dividendos, no caso nós. Porque os fundos logísticos, quando você passa na beira da estrada, você vê aí grandes galpões logísticos, por exemplo, Mercado Livre, Shopping, Amazon. Esses são os galpões logísticos que estão ali situados. Quantidades de materiais e ele dali é distribuído para as grandes cidades. Então, sempre quando você vai ver um fundo logístico, você tem que ver onde está situado. Então, o primeiro que nós vamos falar aqui é do HGLG11, que é um dos maiores fundos que tem dentro dos fundos imobiliários. A gestora desse fundo é o Credit Suisse. O seu PVP está 1,03%, está assim um pouco o seu preço patrimonial. Entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,44%. O número de cotistas desse fundo é de 470.375.000 cotistas. Agora preste atenção no valor patrimonial desse fundo: R$5.306.763,83. E o mais importante ainda desse fundo, ele representa 3,94% de todo o índice medido pelo INFIX. O segundo que nós vamos falar é do XPLG11, que também é do segmento logístico. O fundo está abaixo do seu preço patrimonial, está a 0,93%. O número de cotista, o número de cota emitido por esse fundo é de 29.610. Tem um valor patrimonial de 3.330 bilhões de reais e tem uma gestora como XP, que é a XP Log. Nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 9,3%. Se nós formos olhar o IRI e a lista de imóveis desse fundo de logística, nós vamos ter um total de 15 fundos geridos pela XP Log, que é o XPLG11. Só em São Paulo são 7 fundos, em Pernambuco 3 fundos, 2 fundos do Rio de Janeiro, um fundo do Rio Grande do Sul, um fundo de Santa Catarina e também um fundo em Minas Gerais. O terceiro fundo é o BTLG11, que também está abaixo do seu PVP, está valendo 0,98%. O seu gestor é o BTG Pactual Logística. Os últimos 12 meses entregou um dividend yield de 9,12%. O número de cota emitido por esse fundo é de 43.250.000 e tem um valor patrimonial de 4.330.000.000 de reais. Se nós formos olhar o IRI e também a lista de imóveis deste fundo, vamos ver que esse fundo tem um total de 22 fundos de logística geridos por este fundo, que somente em São Paulo são 17. Talvez é por isso que esse fundo ele sobe muito e desce muito, porque está muito localizado somente no estado. Tem também 2 em Minas Gerais, um em Santa Catarina, um no Ceará e um na Bahia. Um dos fundos, o BTLG Faria Lima, é gerido por esse fundo. Quando você passa na 101 Litoral Sul, Santa Catarina, você vê ali Navegantes, Imóvel Navegantes, é gerido também por este fundo. E também o galpão, quando você passa em Jundiaí, você vê também aquele galpão da Natura, também é gerido por esse fundo. O quarto fundo que vamos falar aqui é do GGRC11. Inclusive, esse fundo é de base 10 e também é do segmento logística e está abaixo do seu PVP, está de 0,99%. Os últimos 12 meses entregou um dividend yield de 10,5%. O número de cotas emitido por esse fundo é de 91.020.000 e o seu valor patrimonial é de 1.003.000.000 de reais. Se você for ver o IRI e a lista de imóveis deste fundo, ele tem um total de 18 imóveis listados gerido por esse fundo. Temos 5 fundos em São Paulo, 4 fundos no Paraná, 3 fundos em Goiás, 1 fundo em Minas Gerais, 1 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 no Rio Grande do Sul, 1 na Paraíba e 1 também em Santa Catarina. Só para você ver o tamanho do fundo que é, por mais que seja base 10, a Ambev de Santa Catarina e a Ambev de Pelotas, a Ambev que está situada em Itajaí é gerida por esse fundo e a Ambev que está situada em Pelotas também é gerida por esse fundo. Falando agora do quinto e último fundo, é o LVBI 11, que também é do segmento logístico
logística, os últimos 12 meses entregou um dividend yield de 8,88%, o seu PVP está um pouco acima, está a 1,1%, o número de cotas emitido pelos cotistas desse fundo é um total de 16 milhões e tem um valor patrimonial de 1 bilhão 880 milhões de reais. Se nós formos olhar o IRR desse fundo e olhar a lista de imóveis, tem um total de 10 fundos, pode parecer que são 10 galpões geridos por esse fundo, pode parecer que seja pouco, porém está situado os maiores em São Paulo, que são um total de 6, somente São Paulo. Tem um ativo em Pirituba, em São Paulo, um ativo no Cajamar, que é um dos maiores, e também tem um ativo em Jandira. E Extrema, que é o maior que tem de Minas Gerais. Quando se fala em galpões logísticos, para vocês terem uma base, um campo de futebol tem 8.250 metros quadrados. Um campo de futebol. Só para vocês terem uma base, o galpão de Extrema, que está listado nesse imóvel, ele tem 122.460 metros quadrados. Por aí você vê o tamanho que é shopping. Quase que 16 vezes maior. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A próxima semana vamos falar sobre os 5 fundos de renda urbana. Para você não perder, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, ativa as notificações apertando a buzina. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus investimentos. Fui!